Bom, vamos falar um pouco da estatística, tá? E para isso eu vou utilizar dois ativos, o ativo laranja e o ativo verde, tá? Eles são ativos bem interessantes e eu escolhi eles porque no primeiro dia que eles começaram a ser negociados, os dois estavam valendo R$ 10, tá? E a gente vai analisar então o comportamento deles. Então, primeiro do ativo laranja. Ele valia R$ 10 no primeiro dia e ele foi evoluindo no tempo. Tá? Então ele chegou em alguns momentos que ele chegou a valer até R$ 5 e em alguns momentos que ele chegou a valer 15. Tá? O gráfico abaixo é o retorno, é a variação percentual do dia anterior com o dia atual. Tá? Desse ativo. Então tem aqui um certo ruído, fica compreendido mais ou menos entre 5% e menos 5%. O gráfico abaixo é um gráfico de frequência relativa. Então, por exemplo, eu pego um intervalo de 0 a menos 2,5 e conto quantos retornos tinham nesse intervalo. Tá? E divido pelo número total de retornos. Eu faço uma frequência relativa. Então, o que eu vejo? Que a ação laranja, eles estavam basicamente compreendidos, tá? Entre retornos de menos 5% a 7,5%. Tá? Então, ele tem uma largura aqui da incerteza desse retorno. Esse retorno ele podia estar em algum lugar entre menos 5% e 7,5%. Tá? Mas ele tinha um retorno médio em torno de zero. Tá? O pico dessa curva está em zero. A maior parte dos retornos estão próximo de zero, como vocês podem ver aí no gráfico. Tá? Por outro lado, eu posso olhar a ação verde. Ela também começou em R$ 10. Só que veja, ela teve um pico de R$ 30 e o mínimo dela foi quase zero. Tá? Então ela oscilou muito mais. Tá? Se você olhar o retorno dela, está tudo na mesma escala esses gráficos. Então, ela é um eletrocardiograma de alguém aí passando por momentos de muita emoção. E se você vê, tem picos em 20% e valores mínimos de menos 20%. Tá? E a frequência relativa dela é muito mais ampla. Tá? Então, vai de menos 15% a 17,5%, até 20%. Tá? Você tem um valorzinho ali em 20%. Então veja, o retorno da ação é algo que a gente conhece. Esse último gráfico aqui está relacionado à volatilidade. Tá? Vocês podem enxergar que a ação verde é muito mais volátil que a ação amarela ou laranja. Depende do seu grau de daltonismo. No meu caso aqui, nem eu sei que cor é. A barra verde, o gráfico, a frequência relativa da ação verde, ela é muito mais ampla, tem muito mais incerteza. Veja que eles estão na mesma escala. Tá? Eu tenho pouquíssima certeza dos valores e uma coisa interessante, essas duas ações elas têm o mesmo retorno médio, é zero. Então são ações que saíram do mesmo preço inicial e o retorno delas é igual, em média é zero, tá? Mas o que muda entre uma e outra? A volatilidade. A ação verde é muito mais volátil que a ação laranja, ela tem muito mais incerteza no retorno dela. Novamente, para ficar registrado, embora elas tenham o mesmo retorno médio, que é zero, é o pico das duas curvas no gráfico da frequência relativa, está muito mais espalhado o retorno nesse gráfico da ação verde do que da ação amarela. Isso está associado a uma incerteza. Tá? E aí o nosso próximo passo vai ser tentar modelar essa estatística e encontrar alguns critérios para que a gente possa começar a olhar o mundo real. Tá? Então nós vamos... Aqui eu só destaquei aqui os dois gráficos, nós vamos... esse é um modelo que foi criado para vocês enxergarem, tá, essa questão da importância da volatilidade, e nós vamos trabalhar agora na modelagem deste comportamento.
Tá? Não tem uma única forma de descrever esse comportamento, mas nós vamos encontrar uma agora.